Olá, boa tarde a todos e todas. A gente começa agora o nosso quarto dia de evento do Seminário Nacional de Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, que é promovido pelo Programa Ambiente da UFJF, campus de Governador Valadares, com o apoio da Comissão de Coleta Seletiva Solidária, aqui também do campus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre educação ambiental e pandemia de Covid-19, com essa nossa mesa 5. Lembro a todos vocês que as outras mesas e as 3 palestras que ocorreram desde segunda-feira já se encontram disponíveis no canal do YouTube, o canal do nosso evento, do SENESD, o FJFGV. Basta procurar lá que vocês já vão conseguir assisti-las. Bom, é com muito prazer também que a gente chega nesse quarto dia com mais de 200 inscritos, conseguindo, apesar de ser remotamente, conseguimos ter um diálogo, né, bastante profícuo, produtivo e com interação entre várias instituições. Então, ontem a gente chegou a quase 30 instituições, mais de 10 estados brasileiros, o que mostra que a gente tem uma capacidade de interlocução maior também quando a gente faz o evento remotamente, né, diminuindo esses custos do deslocamento, né? Mas que a gente sente falta também daquela nossa conversa do antes e do depois das mesas, a gente sente, né? Não tem como negar. Agora a gente vai falar um pouco sobre educação ambiental do ponto de vista bastante variado até. E eu queria que todos os nossos ouvintes, a quem agradecemos muito a presença, pudessem trazer questões sobre como é que é a vida deles, a experiência com relação à educação ambiental, o que eles veem aí de dificuldade, por exemplo, os secretários de meio ambiente que estão assistindo o evento, né? Com relação a esse processo de educação ambiental, nós temos também educadores, alunos, como eles têm, qual é a perspectiva deles com relação a essa temática. E lógico, nós estamos falando de educação ambiental face à pandemia de Covid-19, né? O que torna assim bastante específico o nosso recorte aqui agora. Como é que a gente mantém processo de educação ambiental durante todo esse problema, né? E as repercussões que a pandemia nos trouxe. Passo agora, então, a palavra à professora Marília, peço que se apresente, assim como aos demais, já que nós do SENES já abolimos a apresentação por currículo, já que ela não faz sentido para os nossos outros convidados. O SENES não é um evento acadêmico apenas, ele é um evento da comunidade, para a comunidade, com a administração pública local, estadual, federal, né, com todos os colaboradores, parceiros, iniciativa privada. Então, é muito importante também que a gente mude a nossa lógica, né, com relação a esse requisito currículo que só funciona na nossa academia. É muito importante, é óbvio, né? Mas ele não demonstra, por exemplo, as experiências, habilidades, técnicas, né? E todo o histórico de vida que os nossos convidados trazem. Passo para você, Marília. Por favor, fique à vontade. Vou desligar a minha câmera e o meu microfone para não te atrapalhar. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite para participar do terceiro SENESD. Obrigada pelo convite para ter composto a primeira formação da Comissão de Coleta Seletiva Solidária do campus de Governador Valadares da UFJF, com quem eu aprendi muito. Nunca me canso de elogiar a força de trabalho da Fernanda, a inspiração que ela causa, quantos projetos de extensão diferentes ela propõe, quantos alunos ela envolve, e quantas associações, cooperativas e outros tipos de agentes sociais ela consegue atender e alcançar. E também queria cumprimentar os professores Peterson e Ângelo, que sempre mantiveram o canal de diálogo aberto conosco, e o professor Braulio, o professor Reinaldo, agora a professora Vanessa, a professora Rosana, que foram ampliando a atuação, além da Flávia, do Ivan, muitas pessoas envolvidas no campus avançado para que o SENESD pudesse ser uma realidade e agora, no formato remoto, alcançasse ainda mais interlocutores. Bom, a Fernanda pediu para eu me apresentar, então eu fui professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus avançado, agora estou em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tive a sorte de ter avós que vieram de uma lida com a terra, mais estritamente, e um avô que foi mais presente durante a minha vida, a minha infância, porque os outros já tinham falecido, que fazia muitas hortas. Além disso,
eu também tive a sorte de ter uma tia professora de biologia e que me inspirou a pensar muitos assuntos na interface com a carreira que eu fui escolher posteriormente, que foi a educação física. Então, eu tenho a sorte de ter essas inspirações e algumas informações desde a infância, e eu fui percebendo que nem todas as crianças tinham essas oportunidades, né? E que talvez eu até tivesse aproveitado pouco demais essas habilidades e né, possibilidades familiares. Então, eu vou pedir, eu não sei quem vai projetar o slide, acho que a gente já pode começar. Isabelle, Marília, ela está, como o slide ficou pesado, aí, ok. Esse sistema é um pouco diferente, né, de apresentação, agora já está carregado. Basta que você vá dizendo para ela e ela vai passando. Tá ótimo. E vocês controlam o meu tempo, né, que eu falo bastante. Não se assustem com o tamanho dos slides, tem muitas imagens que eu vou passar rápido, e depois quem for assistir a fala gravada pode ir pausando para ver melhor, tá bem? Pode passar? Bom, então, para contextualizar, né, minha atuação em relação à educação ambiental desde a educação física, ela começa quando me foi informado que existia uma lei federal, né, desde 1999, que previa educação ambiental como conteúdo transversal da educação formal em todos os níveis. Então, eu percebi que, né, todas as disciplinas curriculares precisariam dar sua contribuição para esse conteúdo, e trabalhando como professora universitária, eu me inseri através de disciplinas que começavam a ser criadas ali na virada dos anos 2000, mas que ainda eram raridade nos currículos do curso de Educação Física. Essa trajetória toda, tem muitos pesquisadores na área de Educação Física que investigaram como essas disciplinas foram sendo inseridas, as diferentes abordagens, mas isso é tema para uma outra conversa, até que agora, muito recentemente, em 2018, a Base Nacional Comum Curricular determinou as práticas corporais de aventura na educação física escolar como um conteúdo obrigatório das fases finais do ensino básico. Então, nós temos percebido na educação física uma corrida de muitos professores que não tiveram a oportunidade de ter matérias relacionadas à educação ambiental na sua formação e que agora vão precisar trabalhar com ela na educação básica, nos lugares nos quais eles são professores. Então, uma contextualização, né, também seria interessante de problematizar, que é a questão de que a educação física é, por definição, interdisciplinar. Talvez agora a gente possa alçar a transdisciplinaridade, quem sabe, porque ela é uma área de aplicação de ciências, tanto humanas, né, no que cabe à educação, quanto biológicas, no que cabe esse olhar mais concentrado na dimensão corporal, né, da existência humana. Na CAPES, na coordenação de pessoal de nível superior, ela é classificada, né, para os programas de pós-graduação como área da saúde. E no currículo básico, ela é considerada uma área de linguagem. Então, eu trago essas reflexões dessa interface sobre a expressão, o comportamento e o movimento dos corpos que nós somos. Pode passar? Bom, eu vou fazer algumas perguntas também para o Braulio e para o Leonardo. É um prazer compor a mesa com eles, porque são dúvidas legítimas minhas e algumas vezes os alunos também replicam essas dúvidas que eu ainda não consigo responder, né? Então, esses aprendizados que eu vou tentar compartilhar com vocês e essas dúvidas, eles vêm principalmente da minha experiência em duas disciplinas. A disciplina Lazer, Esporte de Aventura e Educação Ambiental, que foi a disciplina que eu ministrei por quase 3 anos, antes da pandemia, e que tinha um desafio grande, né? O campus avançado, como a Fernanda já contextualizou, ele foi criado em 2012, mas o curso de Educação Física é um pouco mais tardio. Então, o meu concurso aconteceu para essa disciplina para implementá-la pela primeira vez. Ninguém antes tinha dado ela, porque ela vinha no 7º período, que era o momento final do curso. Então, a gente começou a perceber que o curso de Educação Física, no formato de período integral, em que os alunos tinham aula manhã e tarde, e essa disciplina sendo uma disciplina com
muita importância, né? Tinha uma carga horária grande, 90 horas, vindo nesse momento do curso, em que muitos dos alunos estagiavam e precisavam trabalhar também. Às vezes, quando eles tinham reprovado em alguma outra disciplina ou precisado deixar para depois alguma disciplina para conseguir se manter financeiramente, né, nos seus empregos, eles não se matriculavam nessas que tinham a carga horária maior. Então, nós tínhamos um baixo número de matriculados, isso significa semestres com 3 alunos, por exemplo, semestres com 2 alunos. E aí eu comecei a pensar que campanhas de educação ambiental virtuais poderiam ser muito importantes para tentar aumentar a possibilidade de impacto, já que não existia aquela possibilidade de levar uma turma de 40 alunos para fazer uma intervenção face a face. Então, eu propus para os alunos como um conteúdo e como também um processo avaliativo, refletir sobre quais eram os principais problemas ambientais do local e tentar criar alguns materiais didáticos e formas de dialogar com a população para que elas fossem viralizadas, né, entre aspas, já usando uma expressão desse momento em que a gente vive muito uma dimensão digital também das nossas vidas. Então, eu propus que os alunos criassem essas campanhas com materiais digitais e perfis das redes sociais digitais, principalmente o Facebook e o Instagram. Pode passar? Eu vou mostrar para vocês agora, bem rapidamente, a arte da primeira campanha que foi feita pelas primeiras turmas e que foi também uma ideia dos alunos consultar. Pode ir passando, tá bom? Até chegar no final. São várias imagens com várias mensagens. Nós tentamos usar mensagens curtas que atendessem, né, as demandas que os alunos identificavam junto comigo, porque eu também, como acho que a professora Jéssica mencionou em uma mesa alguns dias atrás, não sei bem nem se foi ontem, como professora que chegou na cidade, não era da região, eu tentei buscar informações sobre a coleta seletiva, né, para saber que dias levar o meu material reciclável para a rua, e não encontrei isso com muita facilidade. Então, eu comecei a redigir um projeto sobre isso. Pode parar um pouquinho? Essa é a página. Na verdade, os alunos fizeram uma página e um perfil, né, no Facebook para tentar aumentar o alcance das publicações, dependendo da forma como as pessoas fossem procurar essa iniciativa para se informar, elas poderiam encontrar das duas formas. Então, a gente depois decidiu usar tanto a expressão reciclo-GV quanto a expressão reciclar-GV, porque se houvesse ali uma dificuldade, um erro de digitação ou uma dúvida, né, se era redigido de um jeito ou de outro, de qualquer forma, quem estivesse buscando poderia encontrar. Então, o estranhamento, né, que me causou a quantidade de pessoas que eu via jogando lixo na rua, em Governador Valadares, a quantidade de lixo e entulho nos terrenos baldios e na margem do Rio Doce, também a quantidade de pessoas que queimavam as folhas secas que elas varriam no final das tardes em quaisquer bairros da cidade. Aquilo foi muito novo para o meu olhar. Bairros muito centrais, né, e as pessoas queimando diferentes elementos, né, às vezes não só as folhas secas, mas também até roupas e objetos que não desejavam mais dentro de recipientes de plástico, ou seja, fazendo uma fumaça ainda mais tóxica. Então, todas essas reflexões nessa interface, né, entre linguagem e biologia, elas começaram a conformar essas possibilidades de materiais para que a gente tentasse ser sucinto. E a primeira turma, eu pedi que distribuísse esses materiais por WhatsApp também, né, para tentar atingir os seus familiares e os seus amigos. E depois, a criação da página e do perfil, ela veio para organizar esses materiais em álbuns de fotografias e também, pode passar mais um, para
compartilhar outras iniciativas de outros órgãos, outras entidades que fossem interessantes para as pessoas que quisessem receber esse tipo de instrução, de orientação. Então, vocês podem perceber, não sei se está muito pequenininho, mas que nós temos 81 pessoas que curtiram, 80 pessoas seguindo essa página. O perfil, eu não sei se essa é a página ou o perfil, mas ele também tem 85, ou seja, é pouquíssima gente para o número de habitantes de Governador Valadares. E a campanha pelo WhatsApp também, nós não conseguimos saber, né, da efetividade dela, ou seja, provavelmente aqueles que receberam as primeiras artes não as compartilharam, não as passaram para frente. Mas a minha esperança era que com o tempo, cada vez mais as turmas fossem aumentando e que as próximas turmas seriam inseridas nesses canais e ampliariam, né, aos poucos, a quantidade de conhecidos que poderia ter acesso a eles. Pode passar mais uma? Então, aí vocês viram que eu publiquei pela última vez em dezembro do ano passado. Então, como a professora Fernanda abriu o evento falando da importância de fazer um registro histórico, né, para a transição, agora recebendo uma nova presidência para a comissão, eu aproveito aqui a oportunidade também para deixar esse registro histórico sobre a disciplina para o próximo professor efetivo que for trabalhar com ela, porque eu comporia a banca do concurso da vaga que eu deixei, e esse concurso está adiado por causa da pandemia, né? Então, depois eu espero poder passar as senhas desses canais, e se o próximo professor quiser trabalhar com isso, eu fico à disposição para conversar com ele. Então, a gente estava pensando num determinado momento em usar as visitas à Associação dos Catadores, na época só tinha uma, e as informações que eles nos traziam sobre os erros principais, né, dos materiais que não deveriam chegar, mas chegavam lá, para criar outros materiais nas próximas campanhas. Esse material ele foi criado, né, a associação ela faz captação de recursos com várias entidades diferentes, e ele veio suprir uma lacuna que eu também tinha percebido, além do comportamento das pessoas, que foi a falta de informação, principalmente no site da prefeitura, que eu achava que era o lugar onde eu deveria encontrar, sobre que dias a coleta seletiva passava. Então, eu comecei a fazer um tipo de um trabalhinho de campo, perguntando para vizinhos, síndico, zelador, amigos, colegas, quando seriam, por que não existia essa informação, quando seriam os dias, né? Até que veio uma primeira iniciativa naquele intervalo de tempo que trazia os dias da semana destacados, mas os bairros menores. Então, nós fizemos uma análise desse material pensando, já é alguma coisa, que bom que foi feito, mas a pessoa fica com dificuldade de encontrar o seu bairro, né? Deveria estar destacado por bairro, não por dia da semana, e organizado por ordem alfabética, talvez, para facilitar as coisas. Pode passar? E aí aqui vocês têm um print, né? Uma imagem de um congelamento de tela do perfil do Instagram, vendo as publicações que foram feitas misturando, né? O material que os alunos produziam, o material que a Ascanave produzia e o material que outras entidades produziam. Então, a gente ia tentando alternar e proporcionar o diálogo. No Instagram, vocês podem ver que a gente alcançou 129 seguidores. Então, não sei se foi a segunda ou a terceira turma, eles me disseram, professora, é preciso que o nosso perfil siga mais gente para ser seguido de volta. Então, eles se responsabilizaram por essa dinâmica nova, né, da vida digital, que eu não tinha o conhecimento da importância, e assim a gente atingiu um pouco mais de pessoas. Pode passar? E aí vocês estão vendo, né, de novo a postagem da arte que foi finalizada pelo Ivan, a quem eu agradeço, do setor de comunicação da UFJF, em auxílio aos alunos, e a explicação que eles colocavam ali na descrição da imagem, que era um conteúdo que a gente debatia em sala de aula. Pode passar? Bom, então, nesse contexto em que a gente observou, primeiro, a importância da digitalização das campanhas, né, em investigar quais eram as dificuldades de cada local para fazer materiais destinados, né, para essas confusões específicas, nós percebemos lá nas Ascanave, conversando com os catadores nas visitas de campo,
que existia uma confusão muito grande entre descartável e reciclável. E eu imagino que talvez os próximos palestrantes possam tocar nesse assunto, não vou me ater muito a isso, mas isso foi percebido por nós porque eles diziam que tinham muitas fraldas e absorventes usados entre os materiais recicláveis. Não, desculpa, entre os materiais que deveriam ser recicláveis, né, que a gente chama de, às vezes, entre aspas, lixo seco. Então, descartável não sendo sinônimo de reciclável, era preciso fazer um trabalho, uma campanha específica para isso. E aí a pandemia traz, né, essa inquietação sobre, bom, se já havia essa confusão, imagina agora com as máscaras e as luvas. Então, a gente pensou um pouco, né, nesse momento em que tudo estava em suspensão, né, sobre isso, mas as disciplinas estavam ainda num processo de adaptação para o ensino remoto, então não houve nenhuma campanha específica já realizada, a não ser quando as aulas voltaram, essa conversa em aula. Pode passar? Bom, e aí a questão do descarte adequado, né? Depois, não sei se o professor Braulio vai falar da iniciativa das cartilhas. Eu não conhecia, acabei de conhecer no Senesd, que vocês produziram esse material, mas era uma reflexão que eu estimulava entre os alunos, né, da necessidade de cortar as alças das máscaras, de tentar colocar as máscaras no lixo do banheiro, porque, né, muito contaminantes e etc. Pode passar? Mais uma. Então, um terceiro ponto para tentar finalizar, né, ainda falta bastante coisa, mas depois a gente retoma no debate, é que não há saúde humana sem saúde ambiental. Então, essa passou a ser a minha premissa, trabalhando como professora de educação física. Se nos incluem como uma das áreas da saúde e uma das áreas de promoção de saúde, que trabalha com prevenção, a gente não pode, como professor de educação física, mesmo que não seja na educação física escolar, né, porque existe o professor de educação física bacharel, que vai atuar fora da escola, em que a lei de 1999 não tem efeito, mas se ele é, por definição, um professor, né, ele é um profissional da educação, ele precisa ter isso como premissa. Então, aqui eu trago uma publicação muito recente, que vem falar de como os engarrafamentos das grandes cidades potencializam a inalação de fragmentos, né, de material tóxico da combustão dos carros e que, parado no trânsito, se inala em 8 minutos 35% do total de partículas do trajeto equivalente a 1 hora. Pode passar? E aqui também, né, uma postagem do perfil Ciência USP muito recente, em que os cientistas confirmam o que já se falava há bastante tempo, mais uma vez, que as queimadas afetam a formação de nuvens de chuva. Então, eu fico pensando também, não só nas queimadas que acontecem de maneira criminosa, mas nas queimadas que acontecem de maneira acidental, né, nesses lugares em que o queimar as folhas, o queimar o lixo, ele é um hábito comum aos cidadãos, né, na sua rotina. Pode passar? E o papel inequívoco, né, dos seres humanos nas mudanças climáticas, mais uma vez, vem sendo fortalecido pelo um conjunto de estudiosos, de pesquisadores do tema. Então, como a gente precisa se responsabilizar, né, e compartilhar essa preocupação com esses assuntos, de fato, em todas as áreas. Mais um? Bom, então, aprendizados do curso da disciplina que está acontecendo agora, né? A gente chama aqui a disciplina de Educação e Saúde Socioambiental, porque, levando em consideração todas essas reflexões, cada vez mais foi sendo difícil para mim separar as coisas, separar a educação de saúde, separar o social do ambiental. Então, essas novas expressões, né, que vêm sendo colocadas em circulação, elas atendem a essa integração necessária às nossas reflexões. Então, aqui a gente já antecipou um pouquinho na abertura do evento, né, Fernanda, a importância da reutilização dos eletrônicos também para a inclusão digital no ensino remoto emergencial, que é um tipo de material que já tinha descarte complicado, e a reforma curricular do curso de Educação Física, que foi colocada por uma normativa que surgiu muito recentemente,
ela faz com que os departamentos precisem discutir a composição das matérias no curso e muitos departamentos continuam ainda um pouco teimando em não ter ou não dar o tempo adequado, o espaço adequado para essa discussão no seu currículo, considerando outras disciplinas mais importantes do que essa. Então, uma das minhas inquietações para os advogados da mesa é como pode que a lei seja tão antiga e a implementação ainda seja tão precária, tão difícil, né? Os alunos ficam assustados quando eu apresento o contexto sócio-histórico e mostro quantas normativas nos incentivam a trabalhar com isso em todos os âmbitos, mas isso não se dá. E essa disciplina ela já nasce remota, né, num curso que tem como eixo o corpo, então existem muitos desafios do isolamento físico e das tentativas de ar livre, porque quando a gente se depara com reportagens sobre pesquisas dizendo a atividade física é importante para a imunidade, a vitamina D é importante para a imunidade, então tudo relacionado à pandemia, incentivando sair ao ar livre, a gente entra numa reflexão, acho que, nem sei, se quiserem ir passando os slides, eu vou tentando finalizar, que eu sei que a Fernanda apareceu para me interromper. Porque já passamos o tempo. Aí, na hora que você puder. Tá bom, vou finalizar. Só passa mais uma para a gente finalizar, trazendo... não, são muitas agora. Essas são as informações, Fernanda, mais precisas sobre a questão dos eletrônicos. Pode passar. É só para vocês verem depois onde procurar, se vocês quiserem, né, conhecer esses projetos, o Reconecta o UFRGS, como diz a Fernanda, que pronuncia o F, e outras iniciativas que se desenvolveram a partir dele. Mas então a gente, né, eu vou tentar fechar aqui com essa reflexão sobre quando se incentiva as pessoas que mantenham atividade física, e principalmente mantenham atividade física ao ar livre, para lidar com a pandemia, a gente não só mais precisa se preocupar como antes, com o impacto dessas atividades feitas no lazer das pessoas em áreas naturais, porque as pessoas irem, né, às áreas naturais sem receber informação sobre como preservá-las poderia ser muito deteriorante, mas a gente também precisa se preocupar agora com a questão dos comportamentos, dos gestos, né? E aí me chamou muita atenção as pessoas que cospem no chão, né? E não é por acaso que sejam todos, na minha observação, homens, e é preciso refletir sobre isso, né? Como as pessoas mexem nas máscaras, então esse gestual, esse comportamento, esse movimento do corpo relacionado aos protocolos ou ao não seguimento dos protocolos, nessa falta de autocuidado, de cuidado com o outro, nos ambientes ao ar livre para realizar as atividades físicas, né? O que acaba impedindo algumas pessoas de fazê-lo por receio do convívio com os seus semelhantes que não estão ali tomando os cuidados necessários. Então, essa, né, tentativa de fechar assim, o quanto a educação ambiental e a educação do corpo elas se misturam, né, e principalmente na pandemia a gente tem que pensar ainda mais nessa integração. Obrigada, desculpa passar do tempo. Obrigada, Marília. Imagina, agora a gente vai ter um tempo bom para o debate também. Eu acho que essas questões vão voltar, né? Leonardo, agora com você, eu vou pedir a Isabelle para colocar os slides, por gentileza, Isabelle. E pediria a você, Leonardo, que possa se apresentar, por favor, né, da forma como você achar mais adequado. Vou desligar a câmera e o microfone, mas estarei aqui apenas para não incomodar a sua fala. Fique à vontade, com você. Professora Fernanda, eu agradeço muito o convite, agradeço a moderação, a apresentação inicial. Desejo boa tarde a todos que estão conectados, estão nos assistindo. Cumprimento também a mesa, cumprimento Braulio e Marília, e já faço uma ligação também com o que Marília acabou de apresentar muito bem. Dentre os determinantes da saúde, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, estão o meio ambiente saudável e a promoção de atividades físicas. Então, para se alcançar a saúde, o bem-estar físico, mental, social na população humana e no contexto onde vive, é importante, então, lançar a mão do meio ambiente saudável e também da atividade física como uma rotina, como forma de promoção da saúde.
Então, agradeço também a professora Vanessa Cardoso pelo convite, é uma amiga já de alguns anos. Eu sou Leonardo, então, sou biólogo sanitarista, tenho minha formação no Vale do Aço, em Ipatinga. Então, eu sou bacharel em Ciências Biológicas e também sou licenciado em Ciências Biológicas. Fiz o mestrado em Biologia Celular pela UFMG. Posteriormente, eu iniciei o trabalho com a saúde pública na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que é a SES-MG, dentro da área de vigilância em saúde ambiental, controle de zoonoses e também vigilância de fatores de risco não biológicos. Posteriormente, eu fiz especializações na área de vigilância em saúde ambiental pela UFRJ e também gestão de emergências em saúde pública pelo Hospital Sírio-Libanês. Posteriormente, eu também trabalhei na Prefeitura Municipal de Itabirito, na região central de Minas Gerais, também dentro da Secretaria Municipal de Saúde, na vigilância em saúde ambiental e vigilância em saúde. Então, atualmente, eu sou profissional em treinamento do programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do Sistema Único de Saúde, chamado EPSUS. É uma iniciativa que acontece no Brasil há mais de 20 anos, no Ministério da Saúde. Então, o principal objetivo é capacitar profissionais da área da saúde para o enfrentamento de emergências em saúde pública, ocorrência de surtos, epidemias e outros eventos de importância sanitária no Brasil e também em parceria com órgãos internacionais. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar de um assunto que perpassa várias áreas de formação, que é o assunto da educação ambiental, mas o meu foco aqui é apresentar para vocês as principais características da relação entre a pandemia da Covid-19 e o ambiente onde todos nós, enquanto seres humanos, estamos inseridos. Então, peço que vocês possam passar para o próximo slide. Então, eu apresento para vocês aqui uma perspectiva sobre os estágios da pandemia e os fatores ambientais principais que favorecem o desenvolvimento do cenário no qual nós estamos inseridos e pelo qual nós estamos ainda passando desde a emergência do vírus SARS-CoV-2 em dezembro de 2019 na China até o cenário atual. Então, nós vemos aqui, eu vou destrinchar cada estágio da pandemia conforme os seus fatores ambientais. Por isso, eu peço que vocês possam passar para o próximo slide, por gentileza. Pronto. Então, nós temos, então, a emergência da pandemia. Então, as pandemias, elas existem na humanidade já há muitos anos, inclusive no século XX, né, com a gripe espanhola. Então, já no século XXI, nós temos, então, a emergência da pandemia do SARS, que é um coronavírus causador da síndrome respiratória aguda grave, em meados de 2002 e 2003, também na China. E essa pandemia, ela acabou atingindo alguns outros países, não com a dimensão da pandemia atual da Covid-19. Em 2009 e 2010, nós tivemos, então, a pandemia do vírus influenza A H1N1, causador da gripe suína. Também não teve a magnitude que a atual pandemia teve, mas causou grande comoção e um número considerável de casos e de mortes ao redor do planeta. Em meados de 2012, nós tivemos também a emergência do vírus causador da síndrome respiratória aguda grave do Oriente Médio, que é o MERS, também atingindo vários países, inclusive países da Europa e também da América do Norte. Mas, em 2019, nós tivemos a emergência da pandemia que vivenciamos até os dias de hoje. Então, qual a relação da pandemia da Covid-19 e as outras pandemias que já aconteceram no mundo e que vão acontecer? Qual a sua relação com o clima, com o ambiente e onde a saúde está envolvida nisso tudo? E educação ambiental.
Então, a educação ambiental ela perpassa todos esses fatores que eu vou apresentar para vocês aqui, que contribuíram para esta pandemia atual e que podem, de alguma forma, favorecer a emergência de novas pandemias no futuro, no médio ou até mesmo no curto prazo. Então, nós temos que a urbanização, conforme apresentado na figura, é um grande fator importante. Ou seja, as populações humanas elas têm crescido absurdamente nos últimos anos. Então, essa população ela necessita de um ambiente, de uma residência, de um lugar para morar, ela necessita de alimentos, ela necessita de transporte. Então, todas essas condições de vida, elas vão causar uma pressão no meio ambiente. Então, muitas vezes, a distribuição de renda ela é totalmente desigual, então as pessoas não conseguem o acesso à casa própria da melhor forma possível, por exemplo, e vão ocupar áreas indevidamente. Elas vão invadir terrenos, elas vão construir barracos sem condições adequadas de vida. Então, dessa forma, esses espaços nas grandes cidades vão sendo ocupados por aglomerados, por favelas, e esses espaços eles vão causando cada vez mais pressão para o aumento e o uso dos recursos de forma desigual e de forma ecologicamente incorreta no contexto das grandes cidades do país e do mundo. Além disso, conforme as populações vão crescendo, há uma grande demanda pela alimentação. Então, a agricultura ela vai ter que responder com uma produção cada vez mais intensiva e extensiva, usando inclusive vários defensivos químicos para poder produzir cada vez mais. Então, nessa lógica de produção, as relações entre os seres humanos e, por exemplo, os animais, ela vai se tornando cada vez mais estreita. Então, conforme a figura apresenta, o mundo vai ter que produzir mais leite, mais soja. Então, essa relação do ser humano com a produção animal e vegetal vai se torna cada vez mais intensa, intensiva e ampla, de modo a suprir todas as necessidades das populações humanas. Então, conforme essas relações vão se estreitando cada vez mais, há modificações no ambiente natural, há desmatamento, que reduz o hábitat dos animais, e também altera o nicho onde existem naturalmente vários patógenos, como vírus, bactérias e fungos. Então, há um distúrbio, há um desequilíbrio ambiental no momento em que há essa perda de hábitat, esse desmatamento, essa remoção da vegetação natural, seja ao redor das cidades ou na área rural, para aumentar a produção de vários gêneros alimentícios e também para a produção animal. Então, dessa forma, a biodiversidade que todos os biólogos e todos os entusiastas dessa área defendem, ela vai sendo reduzida. O que quer dizer isso? Então, o número de espécies e de indivíduos de uma espécie vão sendo reduzidos. Eles vão morrendo, vão sendo extintos. Ou tendo uma alteração grande na sua distribuição e na sua ocorrência natural. Então, dessa forma, esses patógenos que estão ali inseridos naqueles ambientes alterados, eles tendem a realizar um salto, que a gente chama de spillover. Então, eles passam de um hospedeiro ou de um reservatório animal, de um vertebrado, de um animal silvestre, onde eles naturalmente já existem, eles passam para outro hospedeiro, que a gente chama de hospedeiro intermediário. Em algum momento pode acontecer esse salto para a espécie humana, ou seja, os seres humanos passam a ser hospedeiros acidentais desses patógenos, então levando à ocorrência de surtos, de epidemias e de pandemias, como é o caso da Covid-19. Então, esses são fatores que, em conjunto, atuando ao mesmo tempo, vão promover a ocorrência, então, da emergência de uma nova pandemia ou de uma nova doença que até então não era conhecida. Pode passar, por favor? Então, a partir da emergência de uma pandemia, de uma nova doença, então, os fatores que favorecem a disseminação, ou seja, a dispersão desses patógenos, são principalmente a mobilidade. Então, nunca como antes os seres humanos se movimentaram tanto, tiveram a possibilidade de estar no mesmo país, dentro de um mesmo dia, em poucas horas. Então, as pessoas se movimentam o tempo todo para trabalhar, para estudar, para lazer,
para viagens de negócios, viagens de turismo. Então, essa mobilidade, ela afeta e contribui para que os seres humanos dispersem rapidamente um patógeno de um canto do planeta para o outro extremo em questão de horas. Então, tudo isso facilita a disseminação dos patógenos, dos vírus, das bactérias, dos fungos que possam causar doenças e levar ao caos, como tem acontecido com a Covid-19. Além disso, nós temos as mudanças climáticas, que são importantes porque elas aumentam a temperatura global. Então, dessa forma, já há estudos que mostram que esse aumento, que pode ser considerado pequeno, por exemplo, de 1 grau Celsius, ele é suficiente para poder aumentar o metabolismo, aumentar a disseminação de vários organismos que podem causar doença nos seres humanos. Além disso, nós temos também vários meios de transmissão aérea, meio de transmissão pelo contato, pelas superfícies, e aí essas relações humanas, elas favorecem a ocorrência desses meios de transmissão que atuam nessa disseminação. Os comportamentos, os estilos de vida da população, sedentarismo, por exemplo, hábito de fumar, todas essas condições, esses estilos de vida, elas favorecem também a disseminação e propagação dos patógenos. A urbanização desenfreada, a ocupação irregular e o uso irregular do solo, além do crescimento populacional, como eu já demonstrei. Pode passar, por favor? Então, e os impactos na saúde? A partir da emergência, da disseminação dessas doenças, nós temos vários impactos à saúde. Então, esses impactos, eles ocorrem por meio de cofatores, ou seja, são vários fatores que se juntam, se somam e causam impactos na saúde humana e na saúde ambiental como um todo. A grande quantidade de poluentes, de diversos poluentes que são emitidos continuamente na atmosfera, essas emissões causam grande transtorno e também alteram, por exemplo, a imunidade das pessoas, né, pensando coletivamente. Essa grande poluição, tanto por meio das emissões atmosféricas como os esgotos, causa exposição de vários agentes químicos que naturalmente não estariam disponíveis no ambiente e passam a estar disponíveis, causando, então, esse impacto na saúde das populações, tanto humanas como animais e como vegetais. Como eu já falei, os estilos de vida, então, favorecem esses impactos. Então, quanto menos saudável o organismo, quanto menor o autocuidado que o indivíduo tem consigo mesmo, com a comunidade, com a sua família, maiores os impactos vão ser sentidos na sua saúde e na saúde coletiva. As desigualdades, a distribuição irregular de renda, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a dificuldade de acesso a práticas coletivas saudáveis, essa desigualdade no acesso, por exemplo, a medicamentos para poder tratar uma certa doença, a dificuldade de acesso a uma alimentação balanceada, saudável, pode levar também a grandes impactos na saúde. Então, quem mais sofre nesses cenários desastrosos, né? As populações mais vulneráveis, que têm menos acesso a todos os bens e serviços das sociedades. Então, os sistemas de saúde. O acesso aos sistemas de saúde, investimentos reduzidos na área de saúde, tudo isso favorece também esse impacto ainda maior para as populações. Pode passar, por favor? Diante desse cenário instalado de uma pandemia, como a que nós estamos vivendo, nós temos, então, uma necessidade de dar resposta, né, por meio dos governos, a resposta política e social diante desse cenário. Então, conforme a pressão da pandemia, foram necessárias, então, criar alterações nos estilos de vida e de comportamentos, por exemplo, a restrição da mobilidade, o distanciamento social, o uso, a digitalização de várias mídias sociais, então levaram a várias mudanças de estilo de vida e de comportamento, que trouxeram, como eu vou apresentar posteriormente, impactos positivos e negativos. Então, as mudanças nos ambientes urbanos, por exemplo, as cidades enormes, megalópolis, ficaram completamente vazias durante o distanciamento e isolamento social. Então, houve redução da emissão de vários poluentes, inclusive. Então, a digitalização é um mecanismo muito importante e foi uma saída para poder manter o contato entre as pessoas, mesmo que virtualmente.
Então, para a educação ambiental, com certeza, uma ferramenta muito importante que pode proporcionar uma capilaridade muito grande para poder atingir várias pessoas em locais diferentes ao mesmo tempo e levar essa mensagem, essa agenda positiva e propositiva que é a educação ambiental e a saúde ambiental como um todo. Então, nós temos também a mobilidade reduzida, como eu falei, que levou à redução de emissões, mesmo que pontualmente, temporariamente, mas houve impacto positivo nesse sentido. E também temos, não podemos deixar de mencionar os impactos psicológicos e socioeconômicos. Então, as relações humanas, elas foram drasticamente afetadas, né? A saúde mental das pessoas, tanto no ambiente de trabalho, nas relações dentro da família, foram muito afetadas. Então, há dificuldades, inclusive, de mensurar, de quantificar quais são esses impactos psicológicos e mentais nas populações humanas. Então, são danos que podem perdurar nas sociedades por longos e longos anos. Então, são fatores importantes que devem ser considerados. Pode passar, por favor? Então, o estágio posterior é o plano de recuperação socioeconômica. Então, as sociedades capitalistas, a estrutura econômica mundial, ela necessita, então, de que os governantes, né, propusessem medidas para recuperação socioeconômica. Então, será que esses planos, eu faço uma pergunta, será que esses planos, eles consideram todos esses aspectos ambientais, socioeconômicos e ambientais das populações? Será que as desigualdades sociais são levadas em consideração nesses planos de preparação, de resposta? Então, é o papel também, inclusive, da saúde ambiental e da educação ambiental nessa inclusão desses temas, nesses planos de resposta socioeconômica. Pode passar, por favor? Devemos lembrar que as principais formas de transmissão do SARS-CoV-2, antes da gente iniciar sobre os aspectos dos impactos ambientais da pandemia na educação ambiental, na saúde ambiental, nós temos que destacar, então, a transmissão aérea, que é por meio de gotículas, de aerossóis e do contato direto e do contato indireto entre as pessoas. Fernanda já apareceu, né, Fernanda? Pode passar. Então, eu trago aqui os impactos indiretos da pandemia no ambiente. Então, eu fiz uma revisão de literatura com os principais trabalhos sobre o tema no mundo inteiro. Então, tem trabalhos da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, que trazem que a pandemia, de forma indireta, impactou na qualidade do ar. Então, devido à redução das emissões de origem antropogênica. A vida silvestre também foi afetada, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, então a não visitar os parques naturais. Então, os impactos, por exemplo, o estresse causado aos animais devido à presença humana, ele foi reduzido. Então, as espécies animais, elas foram positivamente impactadas. Os resíduos sólidos e efluentes tiveram um aumento considerável a partir da produção de resíduos domésticos e também da produção de resíduos dos serviços de saúde. Os desinfetantes nas áreas urbanas, eles foram muito amplamente utilizados, recomendados, então eles podem, de alguma forma, também estar causando danos nocivos à saúde e ao ambiente. Os ruídos, eles tiveram redução considerada e a qualidade da água, em alguns locais, teve uma redução de sólidos em suspensão. Pode passar. Então, a influência dos fatores ambientais na pandemia. Pode passar. Então, nós temos, por exemplo, a transmissão, sendo aérea, a transmissão do SARS-CoV-2, ela é aérea, por meio de gotículas, como eu falei. Então, foi verificado que a temperatura reduzida pode causar um aumento no número de casos e no número de óbitos por SARS-CoV-2, pela Covid-19. A umidade relativa do ar também, ela pode, na verdade, em níveis muito baixos, ela pode também, de alguma forma, favorecer a transmissão do SARS-CoV-2. As superfícies, elas são, então, locais por onde, de alguma forma, o vírus pode permanecer. A luz solar contribui eliminando os vírus a partir de um contato nas superfícies. A velocidade do vento, por exemplo, velocidades mais reduzidas podem, de alguma forma, favorecer a transmissão do vírus SARS-CoV-2. A pressão atmosférica, da mesma forma. Pode passar.
Com relação à qualidade do ar, poluição e a Covid-19, nós temos que os ambientes fechados, eles favorecem a disseminação desse vírus. Então, o importante é recomendar que os ambientes sigam ventilados. Os aerossóis são uma forma também de transmissão e são promovidos, são originados principalmente por meio da intubação nos ambientes hospitalares, nos pacientes mais graves. A poluição atmosférica, por exemplo, material particulado da emissão de veículos, automotores ou mesmo da indústria, eles produzem, então, aumento de casos de Covid-19 e também de letalidade, por meio do material particulado, que é liberado durante essas emissões, e também pela presença de monóxido de carbono e do dióxido de nitrogênio. Então, essas partículas acabam favorecendo e se tornando veículos para disseminação do vírus SARS-CoV-2. Pode passar, por favor? Então, essas imagens aqui eu mostro para você grandes metrópoles do mundo, mostrando esse cenário, essa imagem dessas grandes cidades, antes do início da pandemia e durante o isolamento social. Então, nós podemos ver que a emissão a redução da emissão de poluentes, esse aspecto acinzentado das cidades, ele foi reduzido ao longo do distanciamento social, mostrando o impacto positivo nesse sentido da pandemia da Covid-19. Pode passar, por favor. Em relação à água, esgoto e a Covid-19. Então, a água, no caso do SARS-CoV-2, ele é liberado através das fezes e através da urina. Então, pensando numa pandemia com grandes proporções, com grande magnitude, um número gigantesco de pessoas doentes ao mesmo tempo, então, na verdade, os estudos eles mostraram uma grande disseminação desse vírus nos ambientes devido ao não tratamento do esgoto. Mas, felizmente, o SARS-CoV-2 ele não persiste por mais de 14 dias, por exemplo, no esgoto a 4 graus Celsius. Então, conforme a temperatura do ambiente aumenta, inclusive a temperatura da água, o vírus SARS-CoV-2 tende a se tornar inativado. Então, ele é sensível a essas altas temperaturas. Atualmente, não temos evidência de transmissão fecal-oral. E nesse cenário, existe uma grande iniciativa para o monitoramento do esgoto através da detecção do SARS-CoV-2 em amostras de água e de esgoto, com o objetivo de detectar precocemente a ocorrência dos surtos e das epidemias. Então, é uma ferramenta importante que surgiu diante desse cenário. Pode passar, por favor? Então, nós temos um grave problema, que inclusive foi mencionado pela primeira palestra da professora, que é sobre os resíduos de saúde. Então, nós temos que a pandemia ela causou um grande impacto negativo nesse sentido, porque, como medida de prevenção, recomenda-se, como medida efetiva, o uso de máscaras, mas, infelizmente, muitas vezes, as pessoas acabam descartando indevidamente as máscaras, as luvas e até mesmo os frascos do álcool em gel e de outros produtos que são usados para poder prevenir a transmissão da Covid-19. E onde esses materiais vão acabar parando? Eles vão para o lixo comum, eles vão ser jogados nos ambientes, nos parques, nas ruas, nos bueiros, e nos rios, nos córregos, na privada, e vão acabar parando nos corpos d'água. Então, sem nenhum tratamento, causando impactos, então, e mortandade de animais, de peixes, de outros animais marinhos, inclusive. E, em algum momento, esse lixo, inclusive, pode voltar para o ser humano diretamente por meio das inundações. Pode passar, por favor. Nós temos resíduos sólidos, como eu já até comentei, que vão, inclusive, para o meio aquático. E aí, esse aumento dos resíduos plásticos foi verificado em vários estudos ao redor do mundo, então, tais como garrafas, embalagens, máscaras, luvas, devido a esse descarte inadequado e devido ao aumento dessa produção desses materiais dentro de casa, os serviços que fazem a coleta, né, os catadores, eles são muito impactados, inclusive pelos resíduos também dos serviços de saúde, que às vezes não são devidamente destinados como deveriam, e são gerados pelos hospitais. Então, a população dos trabalhadores que fazem a coleta, que fazem a catação do lixo, dos resíduos, eles são uma população que pode estar sofrendo grave risco de infecção pelo SARS-CoV-2, mas também por outros patógenos.
devido a essas condições que a pandemia causou. Pode passar. Basicamente, é isso que eu gostaria de apresentar. Não sei se eu passei do tempo. Fernanda? Passou, mas foi bom. Então, a gente aqui não tem uma visão muito linear, não. Foi muito bom te ouvir, Leonardo. Eu até abri quando tinha estourado, mas eu voltei, né, Braulio? Estamos tranquilos aqui te ouvindo. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada por poder estar conosco. E agora eu passo a palavra para o professor Braulio. Os ouvintes, todos nós, vamos colocar as perguntas lá no chat, e aí a gente vai começar o debate assim que o professor Braulio encerrar a sua fala. Professor Braulio, sinta-se à vontade. Obrigado, Fernanda. Parabéns, Leonardo, Marília. Uma saudação a cada pessoa que aqui está participando, disposta, nos vendo, para um debate fundamental que, né, essa agenda que já se tornou algo programado, digamos assim, para a universidade de uma forma geral e também para todas as pessoas, movimentos, lideranças que têm um compromisso com a questão que envolve o ambiente humano. Eu quero pegar a carona já numa provocação, até, não seria uma provocação, mas uma explanação do Leonardo, que ficou muito interessante. Se eu fiquei pensando aqui e postei aqui no chat, se eu tivesse que dar um nome, se fosse uma organização assim de uma palestra, eu colocaria como uma forma de provocação também. Seria educação, meio ambiente humano, e aí eu coloquei o I e fazendo a remissão ao EM, em tempos de pandemia. O Leonardo traz muito bem quando ele fala da relação que há de educação com aspectos que têm a ver com a nossa lida, o nosso aprendizado com possíveis outras pandemias ou situações que envolvam, né, um comprometimento da saúde humana de uma forma geral. E acho que é exatamente nisso que talvez mereça também uma outra abordagem, né, que é uma proposta minha também, da gente fazer essa conexão aqui de educação, de pensar o meio ambiente humano para esse tempo de SARS-CoV-2, né, da Covid-19, mas também o aprendizado, as lições que a gente possa tirar para frente, para outras, né? Então, dado esse título, né, que pode ser um objeto também da gente fazer uma conversa já, me apresentando brevemente, eu sou Braulio Magalhães, do curso de Direito aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus Valadares. Eu já há uns 6 anos aqui e comecei com um projeto, né, sou coordenador de alguns projetos de extensão e bem próximo do tema que nos colocou também inserido no programa Ambiente, foi o programa, um projeto de extensão que lidava com a Agenda ONU 2015-2030, que trata dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós tentamos, numa primeira etapa, o projeto nós interrompemos agora em razão das limitações que a pandemia também trouxe, mas nós trabalhamos muito na ideia de várias possibilidades. O projeto, dentre todas as outras contribuições, ele nos serviu de um grande laboratório para a gente pensar também das possibilidades, dos limites que a universidade, mas que qualquer ação de extensão enfrenta quando se relaciona a um tema tão complexo como esse, né, que envolve processos educacionais, de saúde, ambiental, político, institucional, mobilização, participação, enfim. Então, esse projeto, o projeto Agenda ONU 2015-2030, foi um ato inaugural aqui na extensão minha, ele teve 3 etapas, nós encerramos agora nesse último, não reapresentamos, porque eu iniciei um outro projeto, que é o ECOS, né? Educação, Comunicação e Sustentabilidade, é o chamado ECOS do Rio Doce. Faz uma relação desses conceitos, educação, comunicação e sustentabilidade, também na mesma perspectiva dos ODS, enquanto agenda, enquanto um tratado internacional referenciado. Então, de forma breve, isso nos colocou com alguns experimentos aqui em Valadares, no campus da universidade, em razão também
porque lecionando, né, eu leciono estudos da ordem internacional, teoria do direito internacional, então abordagens sobre tratados internacionais, inclusive tratados referenciados pela questão ambiental, como essa agenda ODS, por exemplo, ela nos traz possibilidades da gente conversar a respeito da agenda ambiental no ensino, e aí a gente trazendo para essa conexão com a extensão e, obviamente, elementos de pesquisa também, porque isso trabalha, nos move, né, de certa forma, também o nosso fazer enquanto professor. Então, brevemente, é essa apresentação e talvez uma justificativa, né, da nossa aproximação, da nossa inclusão aqui no ambiente. Então, eu vou fazer, não vou apresentar os slides em razão do tempo, mas eu vou pingar algumas, no chat mesmo, eu vou pingando alguns temas, eu peço a permissão de vocês para a gente fazer uma conexão com o que está proposto para essa roda de conversa, de trabalhar as questões da educação em tempos e os tempos de pandemia ou de pandemias, para fazer uma contextualização mais geral e depois, talvez na roda de conversa, a gente falar um pouco mais dessas práticas minhas aqui com esses 2 projetos na área ambiental, da educação ambiental, principalmente os dilemas, as dificuldades, as limitações, talvez algumas frustrações que aí mereça socializar com vocês. Eu acho que a conexão fundamental para trabalhar eu estou de acordo, viu, Leonardo? Saúde ambiental, acho que fica bem interessante mesmo. Educação, a saúde ambiental, nos tempos e na questão que envolve as pandemias, seria algo assim, que daria para já ou um artigo, né, ou um evento, né, um tema de um seminário. Mas pensando esses temas para discussão aqui, eu acho que conecta a relação educação, saúde ambiental e nos tempos de pandemia, por exemplo, em razão muito da necessidade da educação, sobretudo para atacar, digamos, responder o que se tem como muita especulação. Quando se falou, por exemplo, das formas possíveis de contaminação da pandemia, houve uma série de especulações no sentido até de narrativas construídas de teorias de conspiração, ainda prosseguem, né, a respeito da China, animais silvestres, os modos de vida e hábitos alimentares dos chineses, o que em grande medida caminhou muito para processos de xenofobia que a gente tem visualizado aqui no Brasil e em muitos lugares. E eu acho a exploração da mídia, a forma que explora, né, no debate a respeito da informação, e aí informação não tem adjetivo, pode ser uma má informação, uma boa informação, pode ser uma desqualificação da informação. Então, de certa forma, esse ambiente que a pandemia da Covid nos trouxe, ele já mostra a importância, e a Marília citou muito bem a legislação, né, da década de 1990, a respeito da educação ambiental, que estabeleceu diretrizes curriculares para a questão que envolve a educação ambiental, que trabalhou o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONAE, que trabalhou o Programa Nacional de Formação dos Educadores Ambientais. Nós, no direito, agora, recentemente, uma deliberação também da OAB e de outras orientações para que o direito ambiental ou que os temas ambientais pudessem ser trabalhados de forma obrigatória, inclusive, né, que exige uma reformulação de PPC, inclusive. Então, ou seja, necessário, fundamental que a educação ambiental seja um tema tratado. Um outro argumento, né, da importância da educação ambiental é essa desassociação. Em meio a essas especulações, a gente identifica, por exemplo, essa desassociação do debate sobre ambiente humano. E o que eu chamo disso? Eu chamo isso a essas práticas, né, a desassociação, a desconexão, o isolamento inadequado das práticas alimentares, da produção do alimento, né? A gente está falando de agroecologia, não é apenas como uma questão que às vezes fica parecendo moda. Isso não é moda, isso é uma conformação estruturante
de um país, de uma nação, de todos os países de uma forma geral, porque tem a ver com a sobrevivência humana, não é meramente uma questão midiática, explorado por vezes como algo de marketing, de produtos. Então, essa desassociação ela é nefasta das práticas ambientais saudáveis, da educação, obviamente, a respeito da educação alimentar, tanto que a gente fala de segurança alimentar, a gente não fala apenas de comer, né, do ato de comer, da segurança alimentar, a relação com a pobreza, com a vulnerabilidade, com a desigualdade, porque a gente está falando de saúde, a gente não está falando apenas, né, de um aspecto da educação, a educação enquanto uma temática, enquanto algo formal. Então, isso também é uma conexão, digamos assim, necessária, fundamental para a gente fazer uma problematização sobre a educação e os rumos que a educação pode estar refletindo, inclusive nos direcionando em todos os ambientes, não apenas na educação formal. Um outro elemento fundamental que a gente tem percebido muito, né? A gente fala muito da agenda, né, do que é proposto enquanto um governante, enquanto uma organização política, mas sobretudo o Estado, né, que é muito referenciado e deve ser, inclusive, cobrado, mas dos papéis importantes também da sociedade civil, da universidade, como, né, de outros ambientes também, dos movimentos, das lideranças, dos coletivos. Mas o grande, talvez seja o grande determinante aí, gente, é talvez a não agenda. Ou seja, na contramão de tudo e de todos, a não agenda é quando não se pautam os temas necessários, ou seja, o poder decisório, o legislador, o poder executivo, a compreensão que o judiciário pode dar, tudo isso, em grande medida, demonstra-se com a precarização de políticas ambientais, com a ausência e impotência dessas políticas também, das instituições que lidam também com a questão, com a proteção ambiental, o descumprimento dos tratados internacionais. O Brasil é signatário de todas as convenções quadro de mudança climática, de desertificação, de proteção aos animais silvestres, e a gente vê uma recorrente inobservância, um descumprimento, uma desmobilização, e aí também, além da não agenda estatal, isso também, cabe uma reflexão, se isso também não é uma não agenda da sociedade civil. Em que medida também estamos tão envolvidos, tão engajados nessas lutas do que diz respeito a esse processo de educação, e eu estou chamando educação ambiental, daqui a pouco eu, finalizando aqui, eu aponto para a gente também discutir o que seria essa educação ambiental, que não é um ramo de educação, mas que é mais uma concepção, uma conformação, talvez até da construção do conhecimento antes de ser isso. Relacionado, obviamente, como mais um elemento importante na educação ambiental, é a precarização da própria educação, e aí nos aspectos todos formais. Desinvestimento orçamentário, principalmente, além do orçamentário, desinvestimento político, as narrativas, a desconstrução da política, inclusive essa agenda posta como forma de confusão, escola sem partido, balbúrdia, lugar de vagabundos, ou seja, essa confusão e aí a própria redução da compreensão do que seria ideologia, as reformas administrativas, né, que ataca principalmente os profissionais, a comunidade acadêmica no sentido, sobretudo, de quem tem a função de trabalhar com educação. Obviamente, isso compromete a saúde mental. E eu vou dizer de saúde mental, porque até pegando emprestado, né, no que se discute na acessibilidade, a gente não fala pessoa com sofrimento mental, é um comprometimento da saúde intelectual. E intelectual aí não é um elemento apenas da universidade, é intelectual do nosso pensar. Qualquer pessoa em qualquer ambiente. Da vida, de uma forma geral. Então, a precarização da educação, mostrando uma despolitização, né, é também um elemento. E aí a pouca capilarização e o desinvestimento nas arenas informais e não formais da educação, e aí da educação ambiental, ou seja, nós, além de precarizar a educação, a vertente, a concentração do que nós temos de educação ambiental,
quase todo o depósito e crença era feita nessa educação formal, na universidade, nas escolas, nos institutos federais, nos institutos estaduais. E a gente sabe, né, freirianamente falando, que os espaços informais, os espaços não formais, se juntam aos espaços formais. Então, a criminalização de movimentos, de ONGs, de lideranças, os retrocessos nas políticas de regularização fundiária, de regularização agrária, de regularização urbana, os ataques, né, dessas retóricas da desinformação, a pretexto de serem os contrários quando está se protegendo o ambiente humano, serem os contrários ao desenvolvimento, ao emprego, né, que está muito nas narrativas de governos, de governantes, melhor dizendo. A gente sabe que isso, em grande medida, afeta, mais uma vez, e compromete o processo educacional. Então, eu assim, cito também aqui o Henrique Leff, né, que em 2006, falando a respeito de educação ambiental, ele falava: a construção da racionalidade ambiental exige o diálogo de saberes, requer formas mais democráticas de produção e distribuição do conhecimento. O que isso leva? Isso leva não apenas a uma diversidade de conteúdo em contraposição a essa monotonia de discursos hegemônicos, leiamos, inclusive dos nossos governantes, mas, sobretudo, a necessidade de uma aprendizagem coletiva. Nessa linha, né, e aí falando dessa, pode dar o nome, né, teóricos vão falar da educação socializadora, da educação socializante, da educação social, vamos falar de uma educação coletiva, nos espaços coletivos, porque também para romper essa ideia de todas as vezes fazer uma remissão à educação e a gente sempre lembrar de espaço escolar. E isso transfere na nossa compreensão também a própria ideia do compromisso. É como se nas escolas tivesse a obrigação de trabalhar a questão da educação ambiental. Nós não associamos, em alguma medida, que as práticas ambientais em casa, né, no ambiente doméstico, no ambiente social mais próximo também da família, ela é educação ambiental. Então, essa conexão que a própria... muito antes, mas a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, isso se repetiu também no Rio 92, no Rio +20, e deve ser pauta agora também na próxima, educação, saúde, comunicação, cidadania, a relação e o alinhamento Estado, sociedade e mundo do emprego, né, as empresas de uma forma geral, e esses componentes que a gente não cansa de falar, desde Amartya Sen, mas também outros teóricos, a conexão, a sinergia de ambiental, social, econômico, cultural e político. Veja o que eu fiz essa provocação de fazer esses apontamentos, sobretudo numa análise bastante política, institucional da educação ambiental, até porque a Marília e também o Leonardo trouxeram aqui para a gente, né, os aspectos mais pragmáticos em alguma coisa, inclusive falando do arcabouço normativo que nos exige essa possibilidade de atuação, ou melhor, dessa necessidade de atuação na educação ambiental. Portanto, é incompreensível qualquer relação de educação ambiental sem fazer uma conexão que envolve aspectos da dimensão ambiental, do dia a dia, do fazer, desde a pituca do cigarro, do papel jogado no chão, claro, do uso devido da água, mas os aspectos sociais, no sentido mais coletivo, a prática individual, essa conexão que há da sociabilidade da vida humana, a sociabilidade que diz respeito também aos aspectos, obviamente, conectados com a questão ambiental. As práticas econômicas, né, a gente sabe que chegando a 90% do uso indevido da água, ou do uso da água, não vou dizer indevido, se dá nas empresas, não é o uso doméstico. O uso doméstico não chega a 9%, 10%. Né? E aí pensando a questão do desperdício. Sobretudo o aspecto cultural e o aspecto político. Esses são fundamentais. Político no sentido da política pública empreendida. É, de fato, a educação ambiental a agenda? Para nós, na casa, na família, na universidade, nas escolas, de uma forma geral, nos nossos movimentos, né? Nos acampamentos, nos assentamentos. É, de fato? É. E o elemento cultural, a gente sempre entendendo a questão ambiental como se fosse assim, eu cheguei primeiro, então não tenho muito compromisso, e aí, em termos de provocações, eu fico aqui, só vou fazer rapidamente, não sei se ainda me resta
algum tempo, Fernanda, mas um pouco de experiência, eu quero pegar essa coisa do cultural e do político, porque o projeto ODS, o projeto de extensão que eu conduzi, nós fizemos várias etapas, várias tentativas. Num primeiro momento, nasceu de tentar implementar a agenda a partir da prefeitura de Governador Valadares. Nós tivemos dificuldades da compreensão, inclusive, do gestor público, né, da equipe, do que seria essa agenda, como é que a gente ia implementar isso numa secretaria cujo nome é Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente, Agricultura, e tem mais uma pasta conjunta dentro da mesma secretaria. Então, eu não sei se isso, em grande medida, dificultou, limitou, mas precisava ter um processo de sensibilização e que nós não conseguimos avançar tanto, embora tenha sido importante, pautou em alguma medida. Depois, no segundo momento, tentamos também chegar nas escolas. Fizemos uma experiência no bairro São Paulo, na escola Darcy Ribeiro, onde tentamos também trabalhar formação, mobilizar os professores, mas ao mesmo tempo trabalhar de forma direta, fazendo levantamento com os estudantes. Foi interessante, fizemos eventos de demonstração, apresentamos para eles, foi algo bastante produtivo, mas também entrava muito como elemento transversal, porque o cotidiano, a prática dos professores, por vezes, né, acabam tendo, né, obstáculos do dia a dia, de certa cadência formal do espaço da escola, com uma conexão necessária para um tema que ele é muito mais abrangente, muito mais complexo do que trabalhar em termos ou em formas de conteúdo. Então ele precisa ter um dinamismo. E nessa escola foi curioso porque um dos estudantes, novinhos, acho que era do sexto ano, ele falou o seguinte: um motoqueiro parou perto de mim, jogou um papel de cigarro no chão e eu fui falar com ele. Ele me xingou tudo. Então as pessoas não têm educação ambiental. Me lembro sempre desse registro dessa criança, né, desse adolescente, porque isso demonstra um pouco desse aspecto cultural. Ou seja, não é apenas, né, como se colocasse, como está muito na boca de muitos governantes, né, que são os hippies, né, os ambientalistas são pessoas que não têm o que fazer, que ficam reclamando dessas coisas, porque isso não tem repercussão nenhuma, né, e na verdade estão atrapalhando o desenvolvimento. É como se fosse assim, as pessoas estão trabalhando, estão no dia a dia, logo elas estão credenciadas a jogar lixo fora, a derrubar árvore, a atrapalhar e acabar com as nascentes. Então, por que isso, né, pôr fogo, né, de uma forma geral nas florestas? Porque isso, em grande medida, é perfumaria, no sentido bem, assim, me perdoem a expressão usar isso, né, no sentido rigoroso assim de esculacho, né, de perfumaria. Então, talvez para uma discussão nossa aqui, eu queria mais trazer isso. Eu fico aqui para a gente fazer alguns relatos, até de alguma experiência que eventualmente, além da escola, nós tivemos uma experiência com ecos, com movimentos sociais, e com o CIAT aqui, que é um grande parceiro, e a gente também entendeu muitas dificuldades, muitas limitações, né, de várias frentes, da universidade, do governo, da sociedade civil, organizada ou não, nesse debate que implica o processo de educação ou de propulsão da educação ambiental. Esses relatos, eu digo o seguinte, tanto o ODS, né, na educação ambiental, quanto o ECOS, é um grande laboratório, e é bom que a gente está aqui na universidade justamente para isso, porque a gente teve experiências e aí a gente não aprende só com o que dá certo na nossa pretensão do que a gente calcula. Talvez as maiores lições que eu tiro aqui desses projetos foi tudo que deu errado, e foi muito errado, gente, muito, muito, muito. Eu digo errado no sentido assim que não conseguimos cumprir os objetivos ou que a gente tinha de ideia do que seria necessário. Muito errado, muito errado. Tá? E aprendemos muito com isso, né, Braulio? A nossa visão equivocada sobre o que é a realidade. Aí você vai com o projeto de extensão maravilhoso, super desenhado, aí chega no bairro e você fala assim, cara, eu achava que eu estava assim, né? Nossa, abafando, que projetão e tal. Não tem nada a ver, a comunidade percebe isso totalmente diferente do que a universidade enxerga, né?
e aí a universidade tem que sentar, ouvir primeiro, né? E mesmo com toda a experiência e extensão, a gente aprende todos os dias com essas práticas, né? Bom, gente, até agora, assim, eu deixei até vocês falarem mais, porque eu não tinha como cortar, eu acho que eu não fui feita para ser moderadora, é horrível isso. Mas tem tanta questão aí que a gente até tinha tomado uma decisão hoje que no intervalo de meia hora nós não faríamos a apresentação dos trabalhos inscritos. Nós só vamos fazer às 5 da tarde. Por quê? Isso acaba cansando mais, né? Os ouvintes, quando tem esse intervalo de meia hora, é bom que tenha para pegar um café, ir ao banheiro, né? Enfim. E a gente acaba estendendo também essa possibilidade. Então, a gente tem mais 7 minutos para o tempo estabelecido, mas, se for o caso, a gente estende um pouquinho. Professora Marília é a primeira inscrita. Se tivermos mais inscritos, por favor, avisem no chat, fiquem à vontade para usar o microfone ou para falar no chat mesmo. Ai, estou tão feliz de poder fazer essas perguntas para o Leonardo e para o Braulio, para você, porque são dúvidas de verdade, são dúvidas como professora que eu não sei responder aos meus alunos. Eu tento fazer, né, o levantamento das pesquisas mais recentes, dos avanços na compreensão mais complexa, né, desse fenômeno que a gente está vivendo assim, sem precedentes, mas, de fato, a gente não domina tudo, né? Então, queria saber muito do Leonardo a opinião dele sobre essa questão do uso das luvas de plástico na reabertura dos restaurantes. E se isso é uma normativa, eu não consegui encontrar, né? Eu soube que nos hotéis parece que sim, né? Na aplicação de alguns protocolos, mas eu vejo as pessoas tocando a máscara com a luva, tocando a mesa com a luva, ou seja, o uso da luva gera mais lixo plástico, sendo que não deixa de ser contaminante, né? Então, eu deixei ali no slide essa pergunta, já era para você. E também a questão do grande debate sobre a contaminação por superfícies, porque eu vejo que as pessoas, mesmo as mais instruídas, pessoas que também são da área da saúde, pessoas que são professores universitários, pessoas que eu já admirei mais, tocam a luva, a máscara e manipulam a máscara o tempo inteiro de maneira que me parece um pouco irresponsável. Então, guarda em qualquer lugar, sem colocar dentro de outro recipiente, apoia nas mesas de uso comum dos espaços públicos. Então, já ouvi muita gente dizendo que a contaminação por superfícies foi se provando menor, cada vez menor, e que a importância da questão dos aerossóis é muito maior. Então, fica aqui também essa dúvida, assim, a gente precisa continuar cuidando, porque também tem esse outro recipiente para pôr a máscara, muitas vezes também é plástico, né? Então, eu vi algumas alternativas aí de restaurantes que já oferecem um saquinho de papel para você pôr a sua máscara e evitar esse toque da máscara em todo lugar. E a outra pergunta mais pontual tem a ver com essa questão que você também mencionou, né, sobre a poluição atmosférica. E o meu slide também veio nesse sentido, né, de que a gente na educação física também trabalha muito a discussão sobre a importância das ciclovias e outros espaços para o uso de transportes não a motor, ou seja, a gente pode ter incorporação nas rotinas dos skates e dos patinetes, né, propulsão humana que aumenta a velocidade do deslocamento, mas não geram poluição. E isso é combatido por vários setores, né, do mercado, como o Braulio, né, coloca aqui agora na finalização dele. E aí a gente entra na discussão sobre como os transportes coletivos na pandemia, também como lugares fechados, parecem locais mais contaminantes, né? E aquela polêmica sobre as linhas de ônibus amplia ou diminui, né? No meu ponto de vista, tinha que ampliar para que menos pessoas ficassem ao mesmo tempo dentro do transporte coletivo. Essa é uma pergunta, né? Eu vi cidades grandes como São Paulo diminuindo o transporte público, a quantidade de veículos de transporte público, do meu ponto de vista, tinha que aumentar, mas aumentar ainda mais as ciclovias e o estímulo à compra de bicicletas e outros tipos de veículos. Aí posso fazer só a terceirinha, que tem a ver também com o que o Braulio falou, que é a questão desse salto patogênico do vírus interespécies, né? Então,
se essa hipótese, né, a gente vem vendo os estudos reforçarem isso, de que se a gente não estivesse depredando tanto as áreas naturais, talvez a gente não estivesse enfrentando essa pandemia e não estaria tão vulnerável às próximas potenciais. Você concorda que é preciso manter áreas de reservas dos dois tipos, conservação e preservação? Claro que respeitando a presença das populações tradicionais, né? Mas a gente tem esse debate em educação física também, que é preciso, né, principalmente agora com a pandemia, ar livre, sem teto, sem parede, a gente precisa muito mais de praças e parques públicos para fazer essa atividade física e para fruir esse lazer e para pegar o sol, que é a forma natural de sintetizar a vitamina D para incrementar a imunidade, né? Então, cada vez mais, já era um debate em políticas públicas de lazer, a escassez de espaços públicos naturais, como praças e parques, e a escassez maior ainda da contratação de profissionais de lazer e de atividade física ou de educação física para conduzir, ministrar essas práticas no ar livre, né? Então, a gente advoga muito em favor de concursos públicos para esses profissionais que podem ser bacharéis, não precisam ser necessariamente os licenciados, para que eles possam conduzir as trilhas e fazer outras atividades de recreação ao ar livre. Enfim, então é importante a gente aumentar o número de parques que não estão abertos à visitação e também parques que estão abertos à visitação. Você acha que aumentar a rigidez, né, também aí já essa pergunta na interface para o Braulio e para a Fernanda, da legislação a respeito de licenciamento ambiental, de demarcação de terras indígenas contra, eu sou, né, uma Tempo e Ereré, aprendi muito com as populações originárias do Vale do Rio Doce, estou aqui com elas representadas, e então mando meu abraço e também o meu luto em relação aos mais de 570 vítimas, né, no Brasil só dessa pandemia. Obrigada, desculpa, demorei de novo. Aí, por conta dessas perguntas da Marília, eu tinha falado em meia hora, né? Assim, uns 15 minutos. Agora nós vamos pegar a próxima mesa redonda. Acabou, pode fechar. E Marília, Cacique Baiara vai estar na última mesa com a gente, viu? Falando sobre os pataxós também. Não vamos lembrar só dos Krenak, não, senão dá uma briga aqui. Bom, vamos começar pelo Leonardo, então. Né? Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Então, obrigado, professora Marília. É um prazer estar nessa banca, junto com vocês, né? Na verdade, nessa mesa, né? Então, esses temas que você trouxe, professora Marília, são muito relevantes e também são polêmicos, né? Ao mesmo tempo. O primeiro é sobre a questão das luvas. Então, assim, há recomendações das vigilâncias sanitárias dos territórios, né? Sobre a questão do uso de luvas em restaurantes, então é competência da vigilância sanitária dos territórios, dos municípios, recomendar e regulamentar esse tipo de uso. Então, o que nós vemos na prática é que alguns restaurantes adotam essa prática de fornecer essa luva, que é mais um resíduo, sem dúvida, que vai ser acumulado. E aí, se ele não for usado devidamente, com cuidado, né, realmente para poder simplesmente a pessoa se servir e evitar esse contato da sua pele com as superfícies naquele restaurante, vai ser em vão o uso daquela luva, que vai ser só mais um resíduo sem a sua finalidade ser cumprida, que é de prevenir o contato das superfícies e reduzir a transmissão do vírus SARS-CoV-2. Então, é muito importante, e essa dica, essa recomendação não é só para a população em geral, mas é para todos os profissionais de saúde, que incluem os educadores físicos, incluem os biólogos, incluem os assistentes sociais, médicos, enfermeiros, veterinários, enfim, todos são agentes responsáveis e são multiplicadores. Então, eles devem dar o exemplo com relação ao uso adequado desses utensílios, dessas formas de prevenção, da máscara, enfim. Então, há formas de usar corretamente e nós, como profissionais de saúde, devemos dar o exemplo, sem dúvida, e, de fato, nosso ambiente de trabalho, nosso convívio, demonstrando como fazê-lo. Então, é muito importante essa disseminação positiva e propositiva. Com relação ao transporte público, por exemplo, teve uma grande busca pelo transporte individual, né? Então, as pessoas tentavam fugir, quem tinha essa condição, fugir do transporte público para evitar aglomeração, principalmente no início da pandemia, então buscaram usar, quando era possível,
o carro, né, para poder se locomover, evitando esse transporte público. Então, sem dúvida, fomentar o transporte público em quantidade maior para evitar aglomeração é fundamental, mas nós sabemos que, na prática, o nosso país não consegue, em vários momentos, em várias instâncias, cumprir o que é devido, né, para poder melhorar e evitar essas aglomerações. Então, nós sabemos que, na prática, as grandes metrópoles do país não conseguem responder devidamente. E aí, o que nós temos em consequência disso? Números alarmantes, né, de transmissão, de casos novos, de hospitalização, de óbitos. Infelizmente, é a tradução de toda essa desorganização, esse despreparo, que não é do dia para a noite, né? Então, há uma questão sócio-histórica no nosso país muito grande com relação à educação ambiental, com relação à saúde pública, que tem sido negligenciado ao longo dos anos, né? Então, infelizmente, coincidiu e convergiu num cenário catastrófico de uma pandemia sem precedentes, como você bem falou. Então, todo esse cenário foi formidável, infelizmente, para essa disseminação gigantesca desse novo vírus aí na população humana em nosso país. Com relação às áreas de preservação, então, é fundamental, isso já é descrito, isso já é consenso, de que manter a preservação tanto de áreas de conservação, populações tradicionais, populações ribeirinhas, áreas de preservação mais restrita, são fundamentais para a gente manter um ciclo mais natural, um ciclo de patógenos, um ciclo de micro-organismos, dos seus hospedeiros, dos seus reservatórios lá no seu ambiente natural. Isso é fundamental. Então, quanto mais houver propostas normativas realmente que sejam cumpridas a ponto de ajudar a preservar essas áreas, mais a gente vai ter uma redução de possíveis pandemias, de possíveis epidemias que venham a surgir a partir da transmissão de doenças infecciosas de animais silvestres para o ser humano. Então, a preservação, ela na verdade, é fundamental para poder a gente evitar novos cenários como esse, e tantas mortes, né, e tantos casos. Então, atividades ao ar livre são fundamentais se as medidas forem realmente respeitadas, devidamente aplicadas e recomendadas para a população, porque muitas vezes nós vemos na prática que em ambientes também ao ar livre as pessoas tendem a achar que estão totalmente seguras, então acabam não usando máscaras. Nós vemos isso na prática, né? Além das recomendações, além das portarias, das normativas. Então nós vemos que as pessoas acabam se aglomerando ali naqueles territórios, naqueles ambientes, com a desculpa de que estão num ambiente aberto ao ar livre, né? Então não é assim, na verdade, essas regras deveriam ser mais bem seguidas nesse aspecto, mas é fundamental realmente que as pessoas estejam realmente praticando atividade física, porque tudo isso favorece, inclusive, o sistema imunológico das pessoas, né? Ao mesmo tempo que a emissão dos poluentes acaba interferindo na resposta imune das pessoas frente, por exemplo, ao SARS-CoV-2, levando, por exemplo, a casos graves, a atividade física ela pode favorecer essa resposta. Então, na verdade, as coisas acontecem ao mesmo tempo, as coisas estão relacionadas umas às outras, mas é importante realmente ter moderação nas medidas e também como executar essas medidas e cumprir o que se preconiza para evitar a transmissão e acabar com essa pandemia. Você tem mais alguma pergunta, Fernanda, Braulio também? Não fala isso para Marília. Brevemente. Sempre tem. Sempre tem, né, Maria? Sempre tem. Eu estou aqui pensando em praia, o pessoal falando que praia não pega Covid e várias coisas, né? Esses dias, eu, do lado, né, de uma pessoa muito próxima, eu fui buscar uma coisa, eu estou de quarentena em casa, e fui buscar uma coisa com essa pessoa na ótica, morrendo de medo, né? Já 1 ano e meio, eu morrendo de medo de ir. Aí, não, e a pessoa assim, não, eu rodo para todo lado, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. E eu observando isso que a Marília falou, falei assim, não, uma pessoa super arrogante com relação a todos os cuidados, né? No discurso tem tudo. Aí pegou a máscara e colocou no rosto. Saiu, quando voltou, enfiou a máscara no bolso. Eu falei assim, puxa vida, é assim que você faz?
aqui que tem, tá tudo dobradinho aqui. Eu falei, não me diga que se enfiou no bolso, enfiou a mão, voltou. Eu já né? tinha, antes da pandemia, eu já tinha o estranhamento dos profissionais de saúde que usam o jaleco, Sim. saem para a rua com ele. Pra rua, é o branco encardido, né, Marília? E a questão da máscara passou a ser mais um item, mesmo entre nós, que deveríamos ter formação para evitar isso, né? E só uma curiosidadezinha rapidinho, Leonardo, eu coloquei aquele último slide sobre a última pesquisa que fala da resposta melhor à vacina em pessoas fisicamente ativas, para dizer da minha preocupação com essa notícia. Porque eu sou professora de educação física, mas eu tenho muito receio de fazer a minha atividade física, porque eu tento chegar a esses lugares e fico assustada com o comportamento dos outros e muitas vezes acabo desistindo, né? Tive pessoas no meu prédio contaminadas, um falecimento no meu próprio prédio, né? Então essa circulação ela continua sendo delicada, apesar do avançar da vacinação. Então eu queria deixar aqui esse alerta, né? Não é porque saem essas manchetes que podem ser usadas de forma sensacionalista, está todo mundo liberado, porque a aglomeração nesses ambientes, principalmente cidades que têm menos praças e parques, é absurda, né, Fernanda? Com aquelas fotos das praias, né, que a gente viu naquele primeiro momento em que as pessoas já não aguentavam mais manter a quarentena mais rígida. Então, é preciso ter muito mais responsabilidade para poder usufruir dessas recomendações, né? Não é para todo mundo sair ao mesmo tempo. Eu vi na ciclovia do Ibirapuera, nos finais de semana, a quantidade de gente correndo um atrás do outro, todo mundo sem máscara. Assim, um corredor cheio de pessoas. Quer dizer, o que adianta a gente não poder a outro lugar? Leonardo, assim, um fluxo de contaminação. Pega 10 de uma vez, né? E preocupado muito, e ao mesmo tempo eu adquiri agora uma nova pecha, né? Que eu já era chamada de ecochata. Agora eu também estou com a neurótica do Covid, né? As pessoas me acusam de exagero, né? Então, é até um desabafo aqui, mas poder conferir com você se a minha interpretação está equivocada ou não é de fato uma aflição que eu tinha, né? Falar, não, deixa eu falar com outras pessoas aqui para ver se eu estou entendendo errado as pesquisas que eu tenho lido. Não está não. Você trouxe elementos importantíssimos e o que ele tratou tem trazido realmente a importância da transmissão aérea, mesmo por meio das gotículas, principalmente, até mais importante do que aerossóis, tá? Então, as gotículas são formadas de forma muito mais comum durante o dia a dia, nas relações humanas, né? Então, é muito mais importante. Explica pra gente a diferença entre as gotículas e aerossóis, porque, assim, muita gente que está ouvindo não vai conseguir distinguir, né? Embora já esteja comum no noticiário o tempo todo. Sim, tem muito a ver com o tamanho das partículas, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui, nós estamos emitindo gotículas. Nós não conseguimos ver, às vezes a gente vê, né? Que é uma gotícula tão grande, a gente consegue ver. Então, essas gotículas elas vão sendo dispersas ao redor da nossa face, do nosso ambiente, nos objetos, no computador, nas mãos, né? Principalmente quem coloca muita mão no rosto, como hábito, né? Ou como descuido, né? Sem perceber. Já os aerossóis são formados principalmente durante procedimentos, né? Por exemplo, na intubação. Então, a partir do uso de alguns procedimentos, de alguns instrumentos dentro do ambiente hospitalar, é formado, então, essas partículas que acabam sendo emitidas dentro do organismo, dentro do trato respiratório do paciente, e essas partículas menores que as gotículas, elas são liberadas através desses instrumentos e chegam até o ambiente. Então, por isso que o uso de EPIs por parte dos profissionais que estão lidando diretamente com os pacientes é fundamental, né? O uso correto, inclusive, e a troca conforme o que é preconizado, né? De tempos em tempos. Então, é fundamental isso. E eu acho que esse assunto a gente poderia falar aqui o dia inteiro. Eu sou entusiasta, né, dessa área, então eu trabalho com epidemiologia já há 10 anos, então é uma área dentro da saúde pública que me motiva muito e é muito importante a gente ter esse espaço para discussão, tanto num evento que trata basicamente sobre desenvolvimento sustentável, mas como qualquer outro evento que possa trazer a educação ambiental, enfim, a saúde ambiental como um tema transversal, como um tópico a ser discutido. Então, só para destacar uma coisa que eu não falei no início, eu sou da região leste de Minas, né? Então, é uma região, para mim, que eu falo com muito carinho, mas me surpreende muito, historicamente, devido à sua devastação, né? Desmatamento, que é muito visível. Então,
esse cenário do leste de Minas, para mim, ele é muito impactante, né? Porque eu venho dessa região e me incomoda muito esse cenário de devastação devido ao cenário de produção histórico dessa região, né? Que é a pecuária extensiva, desflorestamento, né? Para venda de madeiras. Então, tudo isso gera impacto. Isso é traduzido em impacto para a saúde coletiva e saúde individual. 3 minutos para encerrar, viu, gente? Eu vou me ater aqui, Fernanda, já até justifiquei para você que eu estou numa banca daqui a pouquinho. Juliano, Marlene e a Lara, né? Queria agradecer vocês pelas perguntas aqui e vou ser bem direto aqui, vou tentar, viu, Juliano? Eu acho que a educação, você pergunta assim, se a educação, e até, na verdade, você pergunta, mas problematiza de forma bastante adequada, viu? Educação ambiental tratada como tema transversal e interdisciplinar nas escolas, infelizmente é pouco explorada por falta de tempo ou por falta de conhecimento de alguns professores. Será que não é o momento de transformar a educação ambiental em matéria obrigatória? Sim, né? Respondendo objetivamente, sim. Mas não é talvez assim, porque às vezes a gente coloca uma série de coisas como obrigatória e isso por si só não garante que ela vai ser executada. Então eu acho que além do aspecto de ter uma referência legal, persuasiva, digamos assim, ou seja, que compele as pessoas a instituírem isso de uma forma adequada, ainda assim precisa de um aspecto transformativo também, de compreensão, de concepção, de capilarizar em vários espaços, na família, nos espaços não formais e informais, não apenas na escola. E é claro que isso vem em conjunto com o que é fundamental, que é a qualificação, a habilitação, a qualificação, a formação continuada dos profissionais e professores, de uma forma geral, que trabalham com esse tema. Eu até mencionei no início, né, a precarização da educação e do fazer educacional, porque isso, de certa forma, é determinante, né? Nós não temos tempo, nós temos que trabalhar a carga horária e os conteúdos, porque o que é exigido é o conteúdo. Veja que o Estado ele é fundamental nisso, porque ele exige o conteúdo, então obriga o professor a trabalhar o conteúdo. E aí, quando tem temas assim, que, a meu ver, uma outra pontuação sua, é muito preocupante também tratar isso de forma transversal, porque a gente costuma dizer o seguinte, eu costumo dizer, não vou dizer a gente educador de uma forma geral, não. Às vezes, o que é de tudo pode não ser de nada. Então, assim, se eu estou fazendo e vou tratar, de repente, assim, nesse semestre não vai dar para trabalhar essa questão ambiental, estou confiando aqui que a Fernanda vai trabalhar isso lá nas disciplinas dela, que a Marília vai trabalhar isso nas disciplinas dela, que o Leonardo vai trabalhar isso no trabalho dele. E aí pode ser que ninguém trabalhe. Então, eu tenho muita preocupação com a questão transversal. Transversal não é a inserção do conteúdo, é talvez as perspectivas, é a abordagem, e mais, transversal é para todo mundo, não é que pode ser para alguns. Isso é um grande problema até conceitual, viu, Juliana? Eu acho, né, estou bem nessa linha aqui com você. Qualificação dos professores, a compreensão do que é isso, né, esse interdisciplinar e esse transversal, e também a falência de ser apenas no aspecto legiferante, ou seja, cria a lei e torna obrigatório. Muitas vezes isso é uma forma de acomodar a demanda. Lei, às vezes, é o chamado cala-boca. Isso é muito perigoso, porque cria a lei e aí acaba a mobilização, as pessoas não se engajam mais. Isso pode ser um problema. Marlene, o que eu acho, né, a respeito da obrigatoriedade da execução de programas de educação ambiental pelas empresas, como condição dos licenciamentos ambientais? Eu vou falar com você de uma forma também objetiva. Pode ser maravilhoso, pode. Só que é o seguinte, muitas vezes, veja, aqui em Minas Gerais, quem lida com isso sabe, né, as deliberações normativas, vou falar só das últimas aqui em Minas, que são últimas, mas não são as únicas, né? A deliberação normativa do Copan, a 214 e a 217, por exemplo, elas estabelecem a exigência, né, de execução do PEA, né, que é o Programa de Educação Ambiental nos processos de licenciamento ambiental. Eu vou dizer para você de uma forma assim, às vezes como tem sido práticas. As empresas vão fazer. É como se fosse um passo a passo, uma cartilha. Elas vão fazer, elas vão dar um jeito de fazer. Dá para fiscalizar isso tudo?
tudo, as empresas vão, tendo as empresas dinheiro, obviamente as que estão nesse ramo em geral têm muito dinheiro, elas vão dar todo jeito de cumprir essa formalidade. E eu estou fazendo uma ressalva aqui para a formalidade, porque pode ser o seguinte: ela vai pegar listas de presença, ela vai trabalhar conteúdos, ela vai montar, inclusive, para que os funcionários e outros acessem isso, vai fazer uma audiência pública casada, pode patrocinar um evento de educação ambiental por alguns movimentos, e isso, em grande medida, vai impactar nessa exigência aí da execução dos programas ambientais. Para termos formais, para concessão do licenciamento, ela cumpriu. A pergunta é o seguinte: será que de fato se trabalhou a educação ambiental enquanto compreensão na empresa, ou foi ou marketing para divulgar essa marca ainda mais, né, falando que considera educação ambiental, ou é simplesmente um requisito formal que ela vai cumprir? Não tenho dúvidas que vai cumprir. Então, assim, mas a pergunta talvez fique o seguinte: pior sem constar essa exigência? Pior, pior. Porque talvez se os movimentos se organizassem, eles podem cobrar isso de forma mais efetiva, né? Se não tiver na lei, não dá para fazer essa cobrança, tá? E a Lara, né, a educação ambiental, pensando a educação ambiental e os movimentos sociais, um trabalho mais efetivo em relação à linguagem e acessibilidade do assunto no conjunto das populações em situação de vulnerabilidade socioambiental. Perfeito. Acho que isso, além de uma constatação, né, a universidade tem uma grande importância nisso, mas a gente sabe que um dos aspectos, uma das características da desigualdade, do distanciamento, é a linguagem. E a linguagem de uma forma bastante compreensível. A linguagem da lei, em geral, os programas de educação ambiental, como diz respeito à empresa, vem através de uma lei. Por que não vem de outra forma? Por que não vem com a leitura de outros profissionais? Por que não vem da biologia, da psicologia, da educação física, da sociologia? Vem sempre no arcabouço legal, na exigência legal. Os males da nossa organização política, por isso que eu falei que não dá para fazer análise descontextualizada, e essa linguagem, de fato, afasta. Projetos de extensão que a gente experimenta com movimentos, Fernanda sabe bem, tem muita proximidade com isso, é muito difícil você sensibilizar. A gente tenta romper o máximo, é uma obrigação nossa, facilitar, compreender, trabalhar, fazer compreender, trabalhar no aspecto bastante próximo, a partir dos saberes desses assentamentos, dos acampamentos, das pessoas que estão na lida, mas ainda assim a gente tem uma série de obstáculos. E, de fato, a linguagem é um grande elemento que mantém a vulnerabilidade, mantém o distanciamento. Isso precisava ter uma conexão muito mais ampla. Eu digo ampla no sentido de que não pode ser transversal, não pode ser eventual, não pode ser por exigência da lei. Isso precisa ser algo incutido, trabalhado de forma mais efetiva. E eu digo efetivo, dinâmico, diário, né, num cotidiano e com muito volume, com muita potência nos mecanismos, com recursos e instrumentos adequados para isso, né? Eu quero, né, com isso, então, espero ter sido, né, assim, digamos assim, explicativo no mínimo, né? Eu vou pedir licença a vocês, mas eu tenho que me dirigir para outra sala aqui agora. Queria agradecer uma vez mais essa partilha aqui com o Leonardo, com a Marília, com a Fernanda aqui, e dizer a cada um de vocês aí que estão nos ouvindo, né, que eu fico muito feliz, muito honrado aqui com a presença de vocês. Obrigado uma vez mais, viu, Fernanda? Nós estamos encerrando também, Braulio. E Braulio é um grande parceiro do Ambiente, né? Faz parte da equipe. A gente não consegue pensar o Ambiente sem a participação de Braulio. Bom, nós vamos encerrar. Agradeço novamente, Braulio, Marília, Leonardo. Foi uma mesa assim, extremamente produtiva. Estouramos todo o prazo possível. Nós vamos encerrar agora a gravação. Vou encerrar a sessão também. E nós vamos reiniciar, porque o sistema do Conferência Web, ele precisa baixar o vídeo em separado, senão sobrecarrega muita rede, tá? Muito obrigada a todos. Encerramos agora, então. Um abraço, Leonardo, um abraço, Marília. Tchau.